que bacana. Boa noite, gente. Bem-vindos. Final de dia de trabalho aí, né? Eu não vejo todo mundo que tá entrando, mas sei que tem muita gente boa aí que tá me acompanhando nessas lives. E eu agradeço muito. Olha, o pessoal mandou bastante pergunta hoje no direct, viu? Algumas eu até falei, algumas me perguntaram diretamente, né? Eu falei, vamos aguardar para responder às 21 horas, que aí todo mundo aprende junto. Pessoal, é o seguinte, então vamos lá que a gente tem meia horinha, tá? Ela perguntou o seguinte, áreas cervicais de dentina exposta, você faz algum protocolo de dessensibilização antes de fazer o recobrimento radicular com enxerto de tecido conjuntivo ou a restauração? Pessoal, é o seguinte, eu não faço protocolo de dessensibilização, tá certo? Não é a minha rotina, não que eu não acredite nesses protocolos, mas o meu perfil de tratamento de pessoas que têm raiz exposta é um perfil muito objetivo, no sentido de resolver aquele problema. Então, como eu compreendo e eu entendo que a dentina é um tecido que não pode nem deve ficar exposto em boca, porque ele tem uma taxa de dissolução muito alta, né? A todos os ácidos que a gente ingere, as escovações que a gente faz. Então, eu busco resolver esse problema, e esse problema ele realmente pode ser resolvido só com o recobrimento, com a restauração ou com ambos. Aí depende da indicação de cada caso. Quando o paciente precisa de um recobrimento ou de uma restauração, tem uma boa parte desses pacientes que tem algum tipo de sensibilidade, tá? O que eu faço, na verdade, é a prescrição de cremes dentais e bochechos, por exemplo, que aliviem essa sensibilidade. Eu gosto muito do creme dental da Elmex, o verde, o Sensitive, com o bochecho. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho sensibilidade. Olha que ironias do destino, né? Eu tenho sensibilidade no premolar, que na verdade não tem recessão, não tem restauração, mas eu tenho sensibilidade porque eu não tenho os 4 premolares, os 4 primeiros premolares, e aí, portanto, fiz ortodontia, os segundos premolares vieram para o local dos primeiros, e aí eu tenho um pouco de exposição, vamos dizer assim, de dentina, mas dentro do sulco gengival. Então, eu tenho uma certa sensibilidade ali que alivia bastante com o creme dental da Elmex, tá? O que eu percebo dos pacientes? Alivia muito também, e aí é o período que eu preciso para resolver aquela situação. Ou eu vou restaurar, ou eu vou recobrir, ou eu vou fazer ambos, tá joia? Mas eu não tenho, assim, não tenho costume de fazer protocolo de dessensibilização. Estou sempre orientando os meus pacientes que dentina não é um tecido para ficar exposto em boca. E vejo muita gente não fazer nada, olhar, tudo bem, dessensibiliza, beleza, mas o que você vai fazer no passo seguinte, né? Além de remover ali os fatores etiológicos daqueles problemas, tá certo? Boa noite, Maristela. Aumento de coroa clínica quando tirar só o colarinho, e quando tirar colarinho, mais papilas juntos, formando novas papilas. Bom, essa realmente é uma pergunta fácil. Eu só tiro o colarinho da face vestibular, não mexo em papilas, quando eu estou fazendo uma cirurgia flapless. Quando eu vou rebater o retalho, frequentemente eu tenho que fazer nova ponta de papila, porque muito daquele tecido tem que ser removido. Quando eu estou fazendo o rebatimento de retalho, né, aumento de coroa clínica tradicional, e o paciente tem hiperplasia tecidual, vamos dizer, uma hiperplasia por bactéria, por inflamação, por trauma, por medicação, então aí eu também tenho que fazer uma nova papila. E muitas vezes, além de fazer uma nova papila, emagrecer essa papila por dentro, removendo o tecido conjuntivo ali, depois que eu rebato o retalho, certo? Então, assim, pela minha experiência clínica, são nesses casos que eu realmente faço novas papilas. Mas é uma pergunta que o pessoal faz bastante, essa daí. Eu não gosto muito de mexer em papila quando eu estou fazendo casos sem rebatimento de retalho, tá certo? Espero que eu tenha respondido. Aí eu queria comentar com vocês aqui. Eu tenho 2 amigos muito legais, que é o Dr. Felipe Milazzo e o Adriano Lima, né? Eles são da área de restauradora, são pessoas muito competentes, muito bacanas, e eles lançaram uma hashtag que chama assim, ó, papilas que lutem. Eu acho que é uma hashtag bem pertinente aos dias atuais, né?
porque a gente está vendo que, coitada das papilas, estão espremidas aí nas restaurações de resina composta e nas restaurações também de cerâmica que estão sendo feitas por aí. Então, é uma das coisas que eu falo bastante nas minhas aulas, o pessoal tomar cuidado de preservar o espaço destinado à papila, né, e à ponta da papila, preservar o respeito ao periodonto, para que a gente não tenha nem a gengivite iatrogênica, que é aquela gengivite ao redor de restaurações mal executadas, né, nem a compressão de papilas. Então, a gente vê uma gengiva que muitas vezes tinha um arco côncavo regular bacana, tinha um alinhamento de pontas de papila, uma estética com dominância de papila entre os centrais, e perdeu tudo isso porque, ou por lente de contato, por poroso, por restauração de resina, aquele tecido gengival foi afastado e foi substituído por um material restaurador. Então, eu queria dizer a vocês que nas próximas publicações minhas eu vou incluir essa hashtag papilas que lutem, coitadas das papilas. Beleza. Uma outra pergunta sobre o peeling gengival. Esses dias eu postei um caso de peeling gengival, é uma coisa que eu faço bastante, tanto eu no meu consultório quanto nos cursos de pério, né? Eu faço, por exemplo, em pacientes jovens que têm os dentes todos naturais, querem melhorar ali a cor da gengiva. Eu faço em pacientes que estão fazendo algum tipo de reabilitação e precisam fazer uma harmonia ali da cor da gengiva. Tenho feito bastante. Mas uma coisa que eu sempre falo é que o peeling ele vai recidivar. Dependendo do grau desse peeling, ele recidiva menos ou recidiva mais, ou recidiva completamente. Então, quando eu tenho uma pigmentação, uma hipercromia, né, por melanina, que é geralmente o que acontece quando tem indicação de peeling, 90% dos casos, outros 10% eu vou dividir aí entre tatuagens por amálgama ou cicatrizes no epitélio, tá? Mas a grande maioria das vezes são discromias ou hipercromias. E aí o que acontece? Quando você remove todo o epitélio com a camada basal onde estão os melanócitos, expõe tecido conjuntivo, e esse tecido conjuntivo vai fazer um novo epitélio emergencial, e esse epitélio emergencial vai vir sem melanócitos, a princípio. Depois é que algumas células vão se diferenciar em melanócitos e vão passar a produzir pigmento novamente, porque é uma transcrição gênica, é uma característica genética dessa pessoa. O que eu tenho feito, Maristela, para diminuir a produção de melanina? Exatamente o que a gente faz, por exemplo, quando a gente vai fazer uma harmonização orofacial e a gente vai fazer um microagulhamento, vai fazer qualquer coisa na face da pessoa e não quer que a melanina se expresse. Então, aquele paciente, ele vai começar a tomar um inibidor, né, de melanócito antes de fazer o procedimento do peeling gengival. Então, tenho feito isso. Um conhecimento que eu trago da harmonização e que tem me ajudado bastante nos procedimentos de peeling gengival. Eu tenho tido menos expressão de melanina, embora ela aconteça, só que ela acontece num menor grau. Então, aquela gengiva ela fica natural, ela preserva a característica anatômica do paciente, mas ela traz uma cor mais clara. Fica parecendo assim quando a gente faz um clareamento dentário, e a gente sabe disso, que você clareia ali 2, 3 tons do tom inicial, pode até ser que volte um pouquinho a cor, mas nunca volta a ser como era antes, né? Aquela cor mais amarelada como era antes do dente. Então, a gengiva tem sido mais ou menos a mesma coisa, tá certo? Então, agora se você me perguntar assim, bom, existe algum estudo científico sobre, comparando pacientes que fizeram peeling sem utilizar o inibidor de melanina e pacientes que fizeram peeling utilizando? Ainda não tem. Temos estudos na área de harmonização, de dermatologia, de cirurgia plástica, de estética, de farmacologia, mas a pele, né, ela se comporta da mesma maneira do que as camadas, por exemplo, da gengiva da face vestibular. Você tem ali o tecido conjuntivo, que vai se comportar muito parecido com a derme, e você tem a epiderme da pele, que vai ser exatamente igual ao epitélio oral. É a mesma disposição de camadas, a mesma camada basal, a mesma presença de melanócitos. Então, é como se eu transportasse por tabela o conhecimento de uma área para outra, tá certo? Aí, a próxima pergunta é o seguinte. Flávio Molina
é um dentista que mora em Dublin, acho que ele está fazendo pós-doutorado lá. E ele me perguntou assim, ó, professora, me falaram aqui que o espaço biológico não se chama mais espaço biológico, é isso mesmo? Ele me perguntou. Aí eu disse o seguinte, realmente, Flávio, no consenso, no workshop de 2017, ele está publicado em 2018 e o nome do autor é Soren Jepsen. Tem vários autores, é um workshop onde várias pessoas da Pério fizeram lá as publicações da nova classificação periodontal, certo? E aí dentro desse conjunto de publicações dessa nova classificação periodontal, eles sugerem que o termo espaço biológico, que é um termo amplamente publicado aí na literatura, tá certo? Seja substituído por tecidos supracrestais aderidos, né? Ou tecidos aderidos supracrestais. Então, os tecidos aderidos, que estão acima da crista óssea, e aí ele se refere tanto à inserção conjuntiva, que está aderida em raiz, quanto ao epitélio juncional, que está aderido em esmalte. Esses tecidos aderidos da crista óssea até a margem, eles vão se chamar, que se chamariam espaço biológico, vão se chamar tecidos aderidos. O que não está aderido é sulco gengival. Então, aquela porção da gengiva que você joga o ar, né, e ela descola, aquilo é sulco. Não é a mesma coisa de você pegar uma sonda periodontal e sondar. Então, quando você sonda, você está sondando o sulco clínico. O sulco clínico sempre, invariavelmente, ele vai ser toda a extensão do sulco gengival e um pouquinho do epitélio juncional, tá certo? Eu não posso dizer, por exemplo, que o sulco é tecido aderido, porque ele não é. Então, ele não entra nessa nova terminologia. O espaço biológico, aquele que não pode ser, por exemplo, invadido e perturbado, ele corresponde a tecidos aderidos supracrestais. Ou complexo de tecidos supracrestais, aí sim eu englobo o sulco gengival, o sulco que não está aderido. Que aí é o epitélio do sulco, e nesse epitélio do sulco eu posso colocar a margem de uma prótese, por exemplo, porque ele é queratinizado, tá certo? Minha opinião sobre isso, eu acho que ficou mais confuso. As pessoas entendem espaço biológico muito mais facilmente do que tecidos aderidos supracrestais. É complicado, eu acho. Mas foi uma sugestão de terminologia, não significa que as pessoas devam esquecer completamente, pelo menos os clínicos, tá certo? Pode ser até que quando você vai escrever uma tese na área da periodontia, você vai escrever um artigo, pode ser que o revisor fale assim, olha, não estou chamando mais de espaço biológico. Então, tudo depende de onde você está trabalhando, que tipo de trabalho você está fazendo. No clínico, o espaço biológico, acredito que vai ser um termo muito utilizado ainda. Tá joia? Então, eu espero que eu tenha respondido aí a pergunta do meu amigo Flávio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse artigo de 2018 no grupo do Telegram, para vocês darem uma olhadinha, tá? É um parágrafo ridículo, pequeno, falando sobre isso. A Graça perguntou, você costuma fazer peeling em cicatrizes? Faço sim, Graça. Por exemplo, ó, a gente sabe que quando você faz uma cirurgia com rebatimento de retalho, principalmente em periodontos intermediários e espessos, tá? Não acontece muito em periodontos finos, na minha experiência clínica. O periodonto espesso, intermediário, ele tem mais tendência a cicatrizes. E aí pode ser que você tenha uma contração de papila, por exemplo, uma cicatriz, principalmente cirurgia de recobrimento. E aí aquela cicatriz, ela vai sair, normalmente ela sai ali pelo 6º mês, 5º, 6º mês, ela demora. E tem paciente que não suporta esperar esse tempo. Então, algumas situações eu removo aquela cicatriz lá pelo 4º ou 5º mês após uma cirurgia para acelerar o processo de cicatrização, ali o paciente ficar um pouco mais confortável. E tem também pacientes que vêm de cirurgias prévias, assim, que foram muito traumáticas ou que têm cicatrizes feias em periodontos espessos, e aí eu faço peeling também em cicatrizes, mas é difícil. Tem alguns pacientes que fizeram, por exemplo, recobrimentos antigos naquela técnica semilunar, né? Fazia uma incisão ali na margem e trazia aquela margem para baixo. E aquilo deixa uma cicatriz feia às vezes. Então eu já fiz bastante peeling nessa região.
Uma coisa que tem chegado para mim no consultório, e é algo que para vocês ficarem atentos, são os enxertos de tecido conjuntivo pela técnica da desepitelização. A gente tem que ter cuidado com essa técnica, não estou dizendo que ela é ruim, tá certo? Mas ela exige uma destreza profissional maior e exige que você remova daquele tecido que você está trazendo do palato, tecido conjuntivo, todo o epitélio do palato, que é um epitélio relativamente espesso. Se você comparar a epiderme, né, a parte de epitélio queratinizado do palato, ela é bem mais espessa do que a do epitélio oral, vestibular, da área receptora. E o que o pessoal faz às vezes? Eles querem pegar só a lâmina própria. O que seria a lâmina própria? Aquele tecido conjuntivo que está imediatamente embaixo do epitélio do palato. Só que a gente sabe que o tecido conjuntivo que está imediatamente embaixo do epitélio do palato, ele é aquele tecido conjuntivo que tem as papilas, né, que está imbricando as papilas do conjuntivo com as papilas do tecido epitelial. Então, a camada basal faz aquelas papilas. E aí, o que acontece? A pessoa não removeu todo o epitélio, deixou células da camada basal ali naquele conjuntivo e envelopou aquele conjuntivo na área receptora. E eu tenho recebido vários casos com alterações de cor em áreas estéticas que foram recobertas com esse tipo de conjuntivo. E aí eu tenho que fazer peeling. E assim, depois de 1 ano, 2, 3 anos, né, vem aquela expressão de queratina com o padrão de palato, não com o padrão da área receptora. Então, eu, por exemplo, tenho muito mais habilidade em remover tecido conjuntivo de palato pela técnica de Lorenzana e Allen, que é pela técnica de incisão linear, que às vezes é bastante difícil para a grande maioria dos alunos. Eu concordo, certo? Mas eu não tenho, por exemplo, esse tipo de problema quando eu utilizo um enxerto removido pela técnica linear. E eu posso também fazer a remoção do enxerto do tecido mais da lâmina própria, né, sem muita gordura, sem muita glândula, desde que eu tenha a habilidade de tirar ele ou mais superficial ou em toda a extensão até a região de periósteo. Então, é uma coisa para a gente tomar cuidado aí na hora que a gente vai indicar a técnica e não fazer as coisas só por moda. Ah, eu vi fulano fazer, eu quero fazer igual, fica bonito na foto. Legal, mas eu acho que você tem que pensar em tudo aí. Tem um artigo muito bom do Mark Husler, e Otto Zura, é isso mesmo, que eles falam, né, dos tipos diferentes de conjuntivos removidos de áreas diferentes de palato. Então, ou de tuber. Você tem um padrão de conjuntivo no tuber, você tem outro padrão de conjuntivo em área de palato posterior, você tem outro padrão de conjuntivo em área de palato anterior, tanto na área superficial quanto na área profunda, tá? Então, a gente tem... a Graça também está chamando a atenção aqui dos cistos epiteliais. Eu nunca peguei um caso desse, mas realmente acontece mesmo. Já vi em aula de outros profissionais, certo? É isso mesmo, Graça. Eu não sei se você tem essa mesma experiência. A professora Graça, né, todo mundo que está aqui me ouvindo deve conhecê-la. Ela é extremamente habilidosa, trabalha junto com a professora Vanessa Frazão, que é um doce de pessoa extremamente competente também. E são pessoas que eu admiro, né? Vejo muito trabalho, admiro bastante. Elas devem ter muita experiência nisso também. Alexandre, qual sua experiência de peeling? Só com brocas? Se sim, quais? Então, eu tenho um kit de brocas. Ele é vendido pela KG Sorensen, tá? Nesse kitzinho eu tenho todas as brocas que eu utilizo, tanto para peeling, quanto para aumento de coroa clínica, quanto para recobrimento, por exemplo, que às vezes eu utilizo algumas brocas para recobrimento, tá? Então é um kitzinho completinho, tem lá a doutora Maristela Lowe. Se você entrar no site da KG, as brocas vão estar lá. O peeling é um procedimento extremamente simples. Então vai fazer anestesia infiltrativa, né, e vai remover todo o epitélio, considerando inclusive as cristas epiteliais, com uma ponta diamantada. Eu gosto muito de fazer, usar uma ponta no formato de ogiva nuclear. Ela é bem grande assim. Quanto maior a superfície de área diamantada, menor a capacidade de fazer buracos no tecido mole, né? Então, eu não gosto muito de usar as brocas, as pontas diamantadas esféricas.
e faço o peeling com alta rotação e água, tá? Não faço com ultrassom, não faço raspando com lâmina, já fiz dessa maneira uma época, mas hoje em dia o que é mais rápido e mais eficaz para mim é o alta rotação com bastante água e a ponta diamantada ogival com granulação grossa, tá joia? Aí o pessoal pergunta assim, poxa, mas você vai deixar aquela grande afta, fica tudo em carne viva, às vezes de molar a molar, e a gente tem que também remover o colarinho gengival porque tem cristas epiteliais com melanócitos na parte interna do sulco também, né? Onde eu tenho epitélio queratinizado, eu tenho melanócito. Então, tem que remover também, e às vezes até um pouquinho do epitélio juncional. Sem mexer em osso, sem reposicionar espaço biológico, nada, só removendo a parte interna do sulco. O paciente fica daquele jeito? Fica daquele jeito. Então, a gente vai controlar aquela ferida com medicação. O fato da saliva ter a mucina, né, que é uma proteína hidratante, é uma proteína emoliente, faz com que a cicatrização de uma ferida dentro da boca ocorra muito mais rápido do que uma ferida de pele, por exemplo, certo? Então, praticamente com 5 a 7 dias, novo epitélio emergencial já está formado. Você pode controlar, você consegue muito bem controlar o desconforto pós-operatório do paciente com medicação. E é isso que eu tenho feito. Não protejo, não utilizo nada. Agora o paciente começa a utilizar o inibidor de melanócito um tempo antes. Pode ser 15 dias, pode ser um mês e continua depois. Então, na verdade, o inibidor de melanócito são filtros solares intraorais, né? Que a gente pode prescrever para o paciente. Bom, por último, comenta depois, doutor, um pouquinho sobre o artigo do periósteo, aquele artigo que eu coloquei no Telegram, e que mostra a diferença, né, da formação do osso quando eu tenho o contato do coágulo com o periósteo e quando eu não tenho. Então, não sei se vocês viram esse artigo, ele está lá no meu canal do Telegram. Quem não entrou no canal ainda, depois me manda um direct. O autor, ele coloca 4 implantes na calvária do rato, não lembro se era o rato ou o coelho, bom, de um animal, e aí 2 desses implantes, ele simplesmente faz a técnica da tenda. Ele deixa o implante metade dentro do osso, metade fora, né? Põe um cicatrizador e o tecido mole, junto com o periósteo, fica afastado da crista óssea, dando um certo espaço ali para a formação de coágulo. E nos outros 2 implantes, ele põe como se fosse um guarda-chuva de um material que é a polidioxanona. A polidioxanona é um material que a gente usa muito em harmonização também para fios. Então, ele é biodegradável, né? Ele é reabsorvível, só que ele demora um pouco mais de tempo. E aí ele isola o contato do periósteo com o osso. Ou seja, o osso, o coágulo, ele vai estar em contato só com o osso basal, ali, o osso da crista. Ele não tem contato com o periósteo. Aí fica evidente nesse artigo que o periósteo é uma grande fonte de células osteoprogenitoras. E muitas vezes a gente está achando que separando o tecido mole de osso, de baiós, de osso autógeno ou do coágulo, seja lá o que for que você quer que forme osso ali embaixo, você vai estar separando tecidos de diferentes velocidades de cicatrização, ou seja, você vai estar impedindo a fibrose do epitélio naquela área que você quer osso. E na verdade não, você tem que utilizar o periósteo como fonte de células osteoprogenitoras. Então esse artigo para mim, ele é muito bacana, é muito legal, mas realmente ele é um pouco confuso aí na hora que o autor escreve a discussão. É importante você observar isso, tanto que se forma de osso numa área em que eu tenho uma tenda e o coágulo fica em contato com o periósteo, e o tanto que não se forma de osso quando eu não tenho esse contato do periósteo com o coágulo. Isso é extremamente importante, tá? No palato raso, qual a sua técnica de remoção do tecido conjuntivo? Sempre vai ser pela técnica linear. Aí eu tenho sempre o plano B e o plano C no consultório. O plano B é a mucoderme, o plano C são os concentrados sanguíneos. No peeling, qual é a sua referência para determinar a quantidade de tecido a ser desgastada? Visual. Você precisa estar trabalhando com lupa e você tem que ter uma ideia de que a espessura do epitélio oral, ela é em média de meio a 1,5 milímetro, certo? Eu nunca removi, não me lembro de ter removido 1,5 milímetro. Então eu vou ficar sempre ali entre meio e 1 milímetro. Mas precisa apurar bem o olho para ver se você não enxerga nenhuma mancha. Tá joia?
Você precisa remover todo o epitélio, até a linha mucogengival, remover o sulco e ainda remover um pouquinho de tecido conjuntivo, que seria aquela região do tecido conjuntivo papilar, que está entre as cristas epiteliais. É isso que tem que ser feito. Gostei muito. O pessoal hoje está mais à vontade, mandou bastante perguntas. Gostei pra caramba, gente. Uma outra coisa, ó, se vocês não viram, lá no feed do meu Instagram, eu pus uma aula bacana sobre algumas recomendações pós-operatórias que eu passo para os pacientes e dá muito certo. Vocês que estão aqui e que fazem cirurgia, sabem como é difícil o paciente obedecer aquilo que a gente recomenda, né? A gente dá por escrito, a gente conversa com o paciente, mas tem outras maneiras da gente convencer esse paciente que é através de um vídeo, por exemplo. Então, eu coloquei a última aulinha que eu estou dando lá e falando como isso é importante. Na minha prática clínica, o paciente entende muito quando eu mando um vídeo pelo WhatsApp. Mando, obviamente, pelo celular da clínica, falando que ele tem que ter paciência, que ele tem que se comportar no pós-operatório e dá super certo. É uma dica legal, se vocês puderem, entrem lá, tá bom? E aí vou pedir a vocês que mandem as dúvidas pelo direct, tá legal? Tem outras aqui que eu vou responder amanhã, mas a minha lista de dúvidas está acabando, então eu quero que vocês mandem mais, tá bom? E eu quero que vocês entrem também lá no Telegram para dar uma força. Mais uma vez, agradeço a presença de todos, agradeço essa interação. Eu recebo muitas mensagens de vocês que estão me assistindo aqui, que tem sido bacana, que tem sido legal, que tem sido muito enriquecedor. Muita gente me agradece porque nunca imaginou que eu fosse doar um tempo meu, um conteúdo para outras pessoas. Eu acho que isso tudo é uma troca muito grande. Eu termino aprendendo muito também, né? A gente está vivendo uma época muito difícil. No momento eu tenho um pouco mais de tempo, porque eu não estou conseguindo cumprir meus compromissos em outras faculdades, onde eu dou aula, mas uma hora isso vai acabar. Então, aproveitem enquanto eu estou tendo esse tempo para doar para vocês, porque daqui a pouco eu já não vou conseguir mais. Então, muito obrigada. Beijo a todos. Vejo vocês amanhã às 21 horas para a gente falar um pouquinho mais de outras dúvidas. Tá bom? Bom jantar, bom descanso e bom trabalho amanhã, último dia da semana. Beijão!